Olá, Julie, tudo bom? Boa noite, seja bem-vinda. Oi, Alessandro, boa noite, bem-vindo ao Papo Azul. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Papo Azul. E o Papo Azul, como eu costumo repetir toda semana, é um quadro onde toda quarta e todo sábado eu convido uma mãe ou um pai para que ele possa compartilhar a experiência da descoberta do autismo no seu filho. Porque a gente vê muito falar sobre esse processo de descoberta, como são esses sinais, mas normalmente essas explicações partem de profissionais e a gente sabe que isso varia muito de família para família, de criança para criança. Então, a ideia do quadro é poder dar voz aos pais para que eles possam compartilhar como foi na prática essa descoberta, né? Cada novo pai, cada nova mãe que vem aqui traz sinais, relatos sempre diferentes uns dos outros, até porque nenhuma criança autista é igual a outra. Então é uma forma bem dinâmica da gente poder conhecer esse processo, né, que ocorreu aí com cada família. Hoje a mãe de hoje, ela se chama Mariana, ela é mãe do Miguel e eu vou convidar ela para participar para a gente poder começar o bate-papo, tá bom? Oi, Mariana. Oi, Fê, boa noite, tudo Boa bom? noite, tudo bom? Seja bem-vinda ao Papo Azul. É um prazer, viu, você ter aceitado. Obrigada, eu que agradeço o convite. Tá certo. Vou lhe chamar de Mari, tá? É mais, Claro. sou mais acostumada. Diz aí, Mari, conta aí. Você é mãe do Miguel e você agora tem outro príncipezinho, não é isso? Tem o cotoquinho aqui de casa, o Pitoco, o Tomás. Tomás está com 9 meses. Tá com 9 meses. E o Miguel tá com quantos anos? Miguel vai fazer 10 anos em junho. Passa muito rápido, né? Tá, Demais. tá gigante Bastante. já. Eu imagino. Diz aí, você tá falando de João Pessoa, né? Para quem não é daqui poder saber. Isso, a gente mora em João Pessoa, tô falando de João Pessoa. Legal. E fala aí, Mari, com que idade vocês perceberam que alguma coisa no Miguel não estava dentro do esperado? Ele tinha quantos anos? Então, a primeira hipótese diagnóstica, né, veio por volta de 1 ano e meio, né, Miguel teve um desenvolvimento dentro dos parâmetros, né, considerados normais, né, apesar Uhum, dele ter sido prematuro, a gestação não foi uma gestação muito tranquila, ele nasceu de 34 semanas, uhum, precisou ficar na UTI, isso tudo, né, por um período a gente pensou que poderia vir a acarretar em alguma coisa no desenvolvimento dele futuro. Mas ele sempre ficou ali lutando e sempre ficou dentro do esperado, né? Tanto da uhum. parte motora quanto na parte de linguagem, ele sempre se superou. E alcançou todas as etapas motoras, tudo bonitinho. Quando ele completou 1 ano e meio, ele teve o que a gente chama de regressão, né? O autismo regressivo, né? Ele começou a desencadear uma série de sinais, né, entrando na regressão. Então, ele falava, ele se comunicava, e aí ele parou de falar. E aí foi onde deu o start, né? A gente levou um susto, porque aquilo ali era muito confuso pra gente, né? Imagina ele falar papapá, mamamã, dá, vovó, quer, e de repente o silêncio absoluto, né? A gente só escutava gritos, a gente não Uhum. escutava mais a voz, né? Então aquilo ali foi um choque pra gente. E aí a gente começou a achar estranho, por um momento naquela época ele estava no berçário, então a gente achava que aconteceu um trauma. Como é que de repente a criança para de falar? Porque foi muito súbito, né? Geralmente é muito súbito. E assim, quando a gente escuta os relatos, a gente vê muitas pessoas falando, né? Foi do dia para a noite, foi de repente. E aqui em casa foi bem assim também, de repente. E principalmente quando são casos do regressivo, né? Dos sinais, eles Isso, aparecerem numa perda de habilidade, né? Quando a criança já vem apresentando alguma coisa, a família fica naquela coisa do que é o tempo dele, não aprendeu ainda. Mas de é, repente ela já saber e perder, então realmente assusta. isso.
foi um baque, a gente ficou bem assustado. E aí eu me lembro que a minha mãe, ela é médica, né, ela é pediatra, e na época a minha mãe falou assim, filha, tem que procurar um neuro, não tem o que fazer, tem alguma coisa errada. Não tem como a criança falar e de repente perder essa habilidade, né? Vamos procurar uma assistência. E aí quando a gente procurou o neuro, eu digo assim, sabe, Fê, eu acho que eu sou uma pessoa muito católica, e eu acredito muito em Deus. Eu acho que naquele dia, não é que eu não queria escutar que meu filho tinha algum sinal de autismo, mas eu acredito que aquilo ali veio para, sabe, quando era para suscitar algo ao meu coração, assim, para dizer assim, não, vá em frente e busca alguma informação. Porque a consulta foi, tipo assim, a coisa mais sem pé nem cabeça que eu já vi na minha vida. Foi a consulta mais rápida que eu já tive em todos os tempos. Mas ela falou, assim que a gente entrou, ela olhou Miguel 5 minutos e Dani, meu amor, e ela olhou pra gente e falou assim, olha, ele tem características autísticas. E nesse período, quando ele entrou na sala dela, ele não tinha sinais muito claros ainda. Eu digo isso não porque eu estava negligenciando algo, mas porque depois a gente viu que os sinais realmente ficaram muito evidentes. Uhum. Então, ali sim eu poderia dizer que realmente tinha alguma coisa diferente. Na frente, quando os sinais começaram a aparecer, sabe? Aí eu dizia, pronto, agora sim o autismo chegou. Mas antes não tinha. Era ausência de linguagem e só. E antes mesmo dele ter essas perdas de habilidade, ele realmente não apresentava nenhum outro sinal? Não. Agora, com a vinda de Tomás, né, do filho mais novo, a gente, querendo ou não, começa a comparar um pouquinho, né? Você já teve o segundo, você sabe que a gente começa a cascaviar um pouquinho. É verdade. Então, eu percebo que hoje em dia, o desenvolvimento de Tomás, ele é um pouco diferente da época de Miguel. Uhum. Né? Já se passaram muitos anos, mas hoje eu percebo que Tomás ele é um pouco mais sociável, ele busca mais, por exemplo, o Miguel amava televisão, Tomás já não gosta tanto de televisão, ele quer mais estar no meio entre nós, assim, ele gosta da bagunça, da gandaia. Miguel era mais reservado um pouquinho, mas isso não queria dizer que ele era um bebê antissocial, entendeu? Uhum. Ele ficava, ele participava, só não era muito claro pra gente, sabe? Não era uma coisa que a gente olhava e dizia assim, poxa, era autismo, sabe? Não era muito claro, não era visível. E aí ela olhou pra gente assim e simplesmente ela só soltou isso. Ele tem características autísticas. E só. E aí ela encaminhou a gente para uma clínica particular. Que foi o que me deixou mais, assim, de orelha em pé. Uhum. Porque ela não me deu a opção de clínica. Naquela época, né, há 8 anos atrás, né, a gente não tinha muitas opções. E ela só chegou e citou essa clínica. Ela falou, olha, eu quero que ele vá fazer tratamento nessa clínica. Aí eu fiquei assim, né, pensando, poxa, ela deve ter algum convênio com essa clínica. Alguma coisa estranha, né? Porque ela queria que ele fosse para lá. Mas tudo bem. Eu digo que aquilo ali veio para colocar uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Então, depois que aquela palavra soou, características autísticas, aquilo nunca mais saiu, sabe? Ficou como um eco no meu ouvido, sabe? E aí eu comecei a cascaviar, pesquisar e ver se tinha alguma relação mesmo. E aí eu falei com a minha mãe, na época, e aí a gente conversando, né? Ela fez, filho, eu não consigo enxergar ele como autista, né? Eu não consigo entender essa característica que ela está falando. Só porque ele não está falando mais, mas pode ser tanta coisa. E aí ela fez, vamos escutar uma segunda opinião. Aí fomos para um segundo neuro. Esse segundo neuro olhou pra gente e fez, nada, esse menino não tem nada. Esse menino não tem absolutamente nada. Esse menino tem um atraso de linguagem. Você precisa retirar ele do berçário e pôr numa escola. Ele precisa ser estimulado. Vá para as terapias e bote numa escola. Tudo que a gente, querendo ou não, quer escutar, né? Seu filho não tem nada, né? Mas mesmo assim, eu ainda fiquei, sabe, com aquela pulguinha atrás da orelha. E fiquei atenta aos sinais. Não deixei de ficar prestando atenção no que estava acontecendo à nossa volta. E aí, sim, nesse período, aí foi que começou os sintomas, os sinais realmente a surgirem, assim. A ponta de pé chegou, os flaps de mão chegaram,
o atentar ao nome, quando a gente chamava, ele já não olhava. Aí começou a ficar bem evidente. Isso depois de um ano e meio. Isso, depois de um ano e meio. Ele já estava com 2 anos nessa época. Ele já estava com 2 anos. Aí já estava muito evidente. E era muito engraçado, porque e aí veio a suspeita, né? Ah, ele tá com problema de audição, né? Aquela velha triagem, né? Ah, não, ele não deve estar escutando bem, leva ele para fazer o Bera, né? Vamos investigar, faz um monte de exame. Menino com audição perfeita, né? Caiu uma agulha, ele escutava, mas o nome dele ele não atentava. E a gente cascaviou. E aí eu disse, não, tem alguma coisa errada. Mas a gente foi seguindo, né? O médico dizia que sempre que não. Ok, então vamos seguindo. E aí passou um ano disso, ele fazendo terapia, foi para a escola, nada, não evoluía nada, absolutamente nada, só piorava. Quando Sinais cada vez mais evidentes. Quando você fala fazendo terapias, nesse período aí, então ele estava fazendo o quê? Só fono? Fono. Porque na época ele disse que era só um atraso de linguagem. Uhum. Então, para ele, o que caracterizava era um atraso de linguagem, então vamos colocar na fono, né? Começamos a fono. E aí, quando a gente iniciou o processo da fono, pronto, a gente esperava que via a melhora, né? Porque era só um atraso de linguagem. Mas não foi bem assim, não foi. E a gente esperou um ano de escola junto com terapia e nada. Cada vez era pior. Os gritos eram mais frequentes, né? Era muito angustiante ver ele tentar se comunicar e não conseguir. Era o mais difícil pra gente. Porque ele gritava. Porque ele perdeu até a habilidade do pedir, né? O mando, ele não conseguia executar um mando. Né? Ele sabia anteriormente falar dá, mas aí ele já não sabia mais o apontar. Ele perdeu muitas habilidades. Foi uma regressão muito grande, sabe? E o contato visual empobrecido, aí ele já começou a se isolar mais, era como se ele dissesse assim, eu lia, olhava para ele e dizia assim, era como se ele dissesse assim pra gente, assim, me deixa no meu canto, sabe? Tipo assim, você já não me entende mais, era muito difícil, mas era como eu sentia isso dele, tipo, ninguém tá me entendendo mais, por que está acontecendo, sabe? E foi uma fase muito difícil, muito cruel. E aí a gente só conseguiu fechar o diagnóstico quando a gente foi fazer uma fono. A gente foi passar um tempo lá em Palmas, assim que eu me formei, a gente foi morar em Palmas, lá no Tocantins, onde minha mãe mora. E lá, a intervenção de lá era toda particular. Nessa época, ele fazia toda pelo plano de saúde. E aí, lá nessa fono particular lá em Palmas, ela fazia o método Honey, que é um método de estimulação de linguagem, que era muito pouco conhecido aqui em João Pessoa, muito pouco divulgado. E ela falou, Mari, esse método é muito legal, e Miguel está, assim, demonstrando muito interesse com esse método. E ela, assim, na anamnese, ela já anotou várias características e ela falou assim, apesar de não ter diagnóstico fechado, eu não sou médica, eu não posso fechar diagnóstico, mas ele tem características muito claras. Você tem consciência disso? Aí eu disse que tinha. Ela fez, que bom, isso já é um processo de aceitação, porque vocês vão ter que lidar com isso, né? Até porque nesse tempo já tinha surgido vários outros sinais, né? Já tinha. E é por isso que eu digo assim, eu acho que Deus foi tão bom comigo que ele foi me preparando aos poucos, sabe? Verdade. Não foi uma dor assim, avassaladora como de muitos pais, sabe? Eu não entrei na porta do consultório e não foi sabe aquele choque que muitos pais têm? Não foi. Foi vindo aos poucos, sabe? E aí, quando a gente foi para essa fono, ela começou a falar desse método, e é um método interacionista, né? Que trabalha muito com o brincar, e envolve bastante a família com a criança, e a gente passou muito pouco tempo em Palmas. Eu também digo que a gente foi para lá com uma missão que Deus deu só para a gente descobrir os profissionais certos e o que a gente tinha que fazer. Então a gente foi para lá, descobriu essa fono, e ela fez, olha, você precisa fechar diagnóstico. Não tem como ficar com essa criança, ele já vai fazer 3 anos, fecha diagnóstico, já está na hora. Não tem o que perder tempo, né? Aí eu disse, tá bom, vamos. Ela fez, tira a dúvida. Um disse que sim, o outro disse que não, vai pro terceiro. Ok, vamos pro terceiro. E aí, na época, a gente ia retornar para João Pessoa, porque lá em Palmas deu tudo errado, todos os nossos planos foram por água abaixo.
E aí a gente voltou para João Pessoa, com uma mão na frente e outra atrás, mas com essa esperança de uma terapia nova, que estava começando a dar resultado lá. E aí ela falou assim, olha, vai para Recife. Recife é o polo mais perto, tem profissionais mais capacitados, que aqui em João Pessoa realmente na época tinha poucos profissionais lidando na área. E ela me indicou a Natália Spinelli, que era o profissional que fazia o Honey na época. E Natália foi um anjo na vida da gente, porque ela direcionou todo o tratamento na época. Ela é a profissional carro-chefe do Honey aqui no Nordeste, na época. E aí ela direcionou tudo pra gente. Ela que encaminhou a gente pra doutora Vanessa, né, que é uma neuro, né, especialista na área, que tinha todo o conhecimento e tal, e que abriu muitas portas, né, para muitas crianças aqui de João Pessoa, porque na época a gente não tinha esse profissional aqui, a gente não tinha um neuro que tivesse um olhar para o autismo. Era muito você sabe, né, era muito generalizado. Então os pais daquela época, a gente sofreu um bocado até chegar, não foi como os pais de agora que já tem, né, esse direcionamento melhor. A gente, naquela época, a gente hoje sofreu já um pode bocado. escolher, né? Já pode escolher, né? Naquela época a gente não tinha muita opção. E aí a doutora Vanessa deu um norte pra gente, assim, e foi bem, assim, um divisor de águas. E aí, quando a gente foi pra consulta com ela, assim que a gente entrou na porta, ela já começou a avaliar e ela falou, olha, eu não tenho dúvida, ele é autista. Ele é Foi quando autista, fechou, sim. de fato, o diagnóstico. Ela fechou. Ele estava com que idade? Ele já estava com 3 anos. Ele já estava com 3 anos. E ela deu o laudo, ela fechou. A gente nunca tinha tido laudo, né? Uhum. Ela fechou o laudo. E aí ela olhou pra gente e fez. E aí eu me lembro da pergunta do meu esposo, a mais que temia. Ele era, mas que grau é? Que ele é? Ele é grave? Ele é moderado? E aí ela olhou pra gente e ela fez, olha, ele é... Não, meu marido falou assim, ele é leve? Falou que não era tão leve quanto a gente esperava, né? Então, a gente recebeu a notícia que era de moderado a grave, mas que a gente poderia ter uma possibilidade de reverter o quadro, né? Uhum. Tudo iria depender das intervenções, tudo iria depender do nosso esforço, né? Da nossa tentativa, do que a gente poderia fazer e arregaçar as mangas e buscar fazer as coisas por ele. E foi isso que a gente fez. Recife, ela abriu uma visão, assim, gigante pra gente, de possibilidades, que aqui em João Pessoa até então a gente não conhecia. A gente começou a intervenção do Honey, né, que é uma estimulação de linguagem muito bacana, assim, eu indico bastante. Claro que cada intervenção ela tem a sua indicação, né? Para Miguel funcionou muito no começo. E aí foi uma terapia, assim, um divisor de águas para ele e para mim, porque é uma intervenção que trabalha muito com os pais, né? Por ser um método interacionista. Então, a gente trabalhava muito entre eu, o pai e ele, né? A gente estimulava os três juntos, assim, nas brincadeiras, no dia a dia, no cotidiano. Foi muito legal. E a gente teve bons resultados. E, aliado a isso, a gente conheceu muitas famílias em Recife. E lá em Recife, já tinha essa questão de liminar judicial, que aqui em João Pessoa não tinha até então. Então, Miguel foi uma das primeiras crianças de liminar judicial de João Pessoa. E o que a liminar ela proporciona? Ela proporcionou a gente dar uma qualidade de vida, de tratamento para ele, que a gente, financeiramente falando, a gente não tinha condição de dar naquele momento. Porque a gente sabe que o tratamento do autismo é um tratamento muito ornoso, muito caro, né? Hoje E a gente não tinha condição na época, né, de fornecer o que ele precisava. Não é nem o que a gente queria, é o que ele precisava, né? A gente sabe, direito, né? E foi um direito, assim, é importante até enfatizar que ele só passou a ter porque vocês já tinham conseguido o laudo, né? Exato, verdade, porque sem laudo a gente não consegue. O que é até importante a gente enfatizar isso, porque às vezes tem muitos pais que não querem procurar os profissionais porque tem medo, não quer que seja autismo, mas assim, independente de ser realmente ou não, mas essa procura é muito importante, porque sendo e o médico fechando esse diagnóstico, ela vai poder proporcionar um tratamento muito mais apropriado, provocando a justiça, o convênio, o que for, né?
E outra, a gente, assim, hoje trabalhando na área também, eu vejo muito assim, sabe, Fê, muitos pais que também procuram médicos e não procuram bons médicos, no sentido assim, médicos que não laudam bem. E acaba que fica muitas lacunas nos laudos. E é o que acontece? Você sabe, se a gente não tem um bom laudo, a gente não tem um bom tratamento. Né? Porque isso lá na frente vai virando buraquinhos e que a gente fica sem respaldo juridicamente, né? Então, vira um problema. E o primeiro laudo, ele é muito determinante, né? Ele é muito determinante. Justamente, só que para quem está assistindo entenda, né? Quando a gente fala isso, é porque as liminares, o juiz concede o direito do que consta lá em laudo de tratamento. Então, se for um profissional que às vezes não está bem entendido do assunto, que não tem tanta experiência na área, ele pode colocar lá um tratamento de certa forma para que as pessoas possam entender incompleto. Então, a decisão judicial vai ser baseada naquele laudo. Aí termina que você precisava de algo mais, mas não tinha embasamento por conta do laudo, né? Exato, exatamente. E aí, na época, Recife me abriu os olhos. Aqui em João Pessoa a gente nem ouviu falar disso. E de Recife, como eu comecei a conhecer outras, mas aqui em João Pessoa, a gente foi uma puxando a outra, né? Foi uma leva, né? Tu lembra, né? Foi uma leva, uma puxando a outra, e a gente, assim, foi se ajudando. Então, assim, foi muito gratificante ver isso, né? O quanto Recife me ajudou a trazer isso para cá de alguma forma, e assim a gente foi podendo ajudar umas às outras, sabe? A importância da rede de apoio. Rede de apoio, foi exatamente isso. E assim, enfim, a gente fez o tratamento, né? Começamos o tratamento. As respostas começaram a vir, eu digo veio porque o tratamento ele era qualificado, sabe? Ele tinha um direcionamento. A gente estava muito perdido antes sem o laudo, a gente estava muito perdido antes. Não é que a terapia de plano ela é ruim, não é isso. Eu acho que tudo muito depende hoje do profissional, sabe? Naquela época a gente tinha poucos profissionais qualificados, né? Verdade. A gente não tinha profissionais formados, não tinha o leque de cursos que a gente tinha. Uma pessoa tem um polo de curso muito bom de autismo, mas naquela época não tinha, né? A gente não tinha essa oferta que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem cursos online muito bons, naquela época a gente não tinha, né? Então, a falta de informação, né, de capacitação dos profissionais, atrasou bastante algumas coisas, sabe? Então, com isso nos ajudou, né? Recife veio aí para somar bastante para a gente e as respostas vieram. Assim, até só destacando, Maria, isso que você falou é importante, porque quando a gente fala que naquela época não tinha profissionais qualificados pelo convênio, não é nem que a gente esteja falando mal do convênio, né? De forma alguma. Mas assim, como não era um assunto tão conhecido quanto hoje, não tinham tantos casos como tem hoje, os cursos que existiam naquela época eram cursos muito mais caros. Então, assim, os poucos profissionais que de fato se especializavam nisso, eles investiam muito em conhecimento e para eles não era vantajoso permanecer no convênio. Então, eles atendiam só particular. Com o passar dos anos, o assunto foi se popularizando, então hoje a gente tem vários profissionais dos convênios que já têm mais conhecimento, que buscam se qualificar até pela facilidade, como você falou, de cursos online e diversas outras formas, né? Coisa que não existia há 8 anos atrás. Exatamente, exatamente. E hoje a gente vê que é possível ofertar um trabalho de qualidade até dentro do convênio, né? Não é porque é convênio que a gente precisa, né, fazer um maltratamento. Eu acho que hoje em dia isso já mudou bastante, sabe? Isso tudo muito depende do profissional, sabe? Isso deixando muito, 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 muito bem claro, né? Eu trabalho na área, atuo na área e eu lhe digo, tudo depende do profissional. Certo? Então, independe de salário, independe de muitas coisas, né? Mas se você tiver boa vontade, né? Se você entender a sua missão ali, porque é uma missão, trabalhar com autismo não é fácil. Não venha dizer que é fácil porque não é, né? A gente lida com o universo, é uma família, engloba muitas coisas, mas a gente abraça isso, né? Para poder ajudar essas crianças, essas famílias, né? Toda essa luta, né? Existem esperanças depositadas ali, né, mexe com as expectativas, né, daquela família. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, né? Então, assim, Recife fez isso com a gente, né? Mexeu com as nossas expectativas, a gente obteve bons resultados. E com o laudo, a gente pôde descobrir também o ABA,
né? Que é a famosa análise do comportamento. E aí, na análise do comportamento, a gente demorou um pouquinho para iniciar, né? A gente primeiro teve a base do Honey, e eu acho que para a gente foi legal, no caso de Miguel, porque Miguel já chegou para o ABA, ele estava iniciando o processo de linguagem, então ele já estava falando algumas coisas. Ele já tinha recuperado, então, isso? Já. Ele estava recuperando a habilidade da fala, né, do vocal. Então foi bem interessante, porque aí quando ele chegou para o ABA, ele já estava falando. Então, assim, ele não passou pelaquela dificuldade inicial de não falar absolutamente nada quando começou o ABA, ele já estava falando. Então ajudou bastante. E aí a gente começou, né, o ABA, e aí o ABA ele deu um empurrão, né? Foi um empurrão assim gigante. A gente descobriu, inclusive, né, quando a gente começa a estudar sobre o ABA, é que a gente vê o quanto de habilidades que a criança não tem, né? Eu não tinha nem ideia de quantas habilidades faltavam para Miguel. A gente acha que o autismo ele é muito resumido ao contato visual, ao atentar ao nome, mas vai muito além disso, né? Eu não imaginava que o meu filho não imitava, eu nem sabia o porquê que ele não imitava e por que ele não aprendia. Ele não aprendia porque ele não imitava. Ele não seguia uma instrução, ele não sabia o que era isso. Né? Por isso que eu falava tanto, Miguel, pega tal coisa, faz tal coisa, Miguel não saía do canto, né? E ele precisava de repetições, eu não sabia disso, a gente ficava bombardeando ele de informações, de coisas, e ele nem processava aquilo que a gente estava falando. Então, uma coisa que eu sempre digo aos pais também é se apoderem, sabe? Conhecimento é poder. Então, assim, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer com o que é que a gente está lidando, sabe? Não dizendo assim, para que você possa enfrentar o seu inimigo, você deve conhecê-lo. É mais ou menos isso. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que conhecer, sabe? A gente tem que estar armado para aquilo ali, para a luta que a gente está enfrentando. A gente não pode chegar de olhos cegos e simplesmente ir para a guerra, não. A gente tem que ter um plano, sabe? Então, assim, foi mais ou menos isso a minha estratégia. Eu recebi muito essa orientação lá em Recife. Invista, estude, lute, sabe? Vá à luta. Isso ficava muito na minha cabeça, sabe? Porque eu pensava muito assim, eu escutava muito isso. Você é a pessoa que mais passa tempo com seu filho. Os profissionais passam ali aquele tempinho, mas você vai passar muito mais tempo. Então, o que é que vai adiantar o profissional estar ali estimulando e você não fazer a sua parte? Infelizmente, Fê, alguns pais não conseguem entender esse processo. Eu sei que a sobrecarga é muito grande, mas é grande para todo mundo. E se a gente acabar não tomando essa responsabilidade para a gente, a resposta até vem, mas ela vem em passos mais lentos. E não é que a gente queira tudo de imediato, mas a gente quer respostas, né? E é até importante dizer, Mari, que não é que, é até um assunto que a gente falou na última live, não é que por conta disso, os pais, eles passem a ser terapeutas dentro de casa. Mas ele tendo esse conhecimento, então assim, ele vai entender muito mais quando o profissional diz, pai, mãe, em casa, quando essa criança fizer isso, responda de tal forma, faça tal coisa. Porque muitas vezes o pai diz, isso é besteira, isso não interfere em nada, mas é isso que vai fazer a diferença. Não é que o pai vai passar a ser o terapeuta. Não. Mas ele vai reforçar. E até porque também eu acho que assim, eu já fui terapeuta de Miguel e eu sei o quanto no começo, quando a gente iniciou o ABA, eu dividia o ABA, eu aplicava o ABA, né? Eu fui a primeira aplicadora de Miguel. Eu também fui a primeira, a gente dá mesmo meses. Pois é, e a gente sabe o quanto é pesado, porque verdade. a gente não tem só aquela função, a gente tem muitas outras funções, né? Então, a gente é dona de casa, a gente trabalha, a gente tem que aplicar, a gente tem que levar para as terapias, que não é fácil, que não é só o ABA. Ele faz fono, ele faz TO, ele faz isso, ele faz aquilo. Você ainda tem que ter tempo para o lazer, porque a criança também é criança, né? A gente também tem que pôr isso na cabeça. A criança também é criança, então eu tenho que proporcionar um lazer para ela. Enfim, é muita coisa, é muita função, é muita demanda. Então, assim, aplicar com o seu filho... Fazer terapia com seu filho não é fácil, não é? Mas às vezes é uma solução viável para quem não tem, né, condição financeira,
para quem está passando por alguma dificuldade, ou de repente em uma cidade pequena você não encontrou alguém que faça. Enfim, existem as exceções que você tem que tomar a frente e assumir essa função. Mas realmente não é fácil. Existe compromisso, né? Você tem que ter aquele compromisso. Tal dia, tal hora eu tenho que aplicar, né? Porque você tem que ter registro, você tem que ter embasamento para saber se aquilo está evoluindo ou não, né? Não pode ficar solto, né? Você tem que ter um direcionamento. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? Então, quando a gente iniciou o ABA, eu tive que fazer isso. Tive que aplicar um tempo. E eu via que era muito pesado, sabe? Mas, assim, eu também vejo que ele me deu muitas boas respostas. Por quê? Porque eu conhecia muito bem ele. Então, assim, eu era muito reforçadora para ele, né? Eu conhecia ele muito bem, eu sabia todos os gostos, eu sabia as manhas, eu já tinha o empoderamento de ter feito alguns cursos, então eu sabia o que reforçar e o que não reforçar, que entra nisso, né? Porque se a gente não sabe, não estuda, não entende, a gente vai reforçar o que não deve. E se a gente reforça o que não deve, vai virar uma cadeia de que você, em vez de ajudar, você acaba, infelizmente, atrapalhando, né? Porque você não vai estar ajudando, você vai estar atrapalhando. E aí, lá na frente, quando você ganha o conhecimento, é que você vai entender, poxa, eu fiz besteira, né? Aí vem, às vezes, até a culpa, né? Poxa, porque eu tive essa culpa. Quando eu entendi o que era a aba, e eu lembro que a primeira vez que o supervisor de Miguel veio aqui para casa, a primeira vez que Miguel fez a avaliação do aba, ele quase quebrou essa casa inteira. E eu não conseguia entender o porquê que ele estava tendo aqueles comportamentos. E o supervisor olhou para mim e fez assim, sabe por que ele está fazendo isso? Porque você nunca disse não para ele. E aí foi quando a ficha caiu, eu dizia, é verdade. Porque eu tinha, como é que eu posso dizer, era tudo tão difícil para ele, que a gente quer naquela hora, né, ficar colhendo. Tudo que ele faz a gente acha que é ganho, é bonito, né? A gente comemora, mas a gente às vezes, quando não tem um conhecimento, a gente reforça. E então, eu não tinha esse conhecimento, então eu reforçava o comportamento dele, pegava no colo, quando ele gritava, quando ele chorava, enfim, entre muitas coisas. E eu só vim entender isso quando ele passou por aqui. Eu disse, poxa vida, quanta besteira que eu fiz. Mas aí serviu para mim para entender também que eu podia corrigir. E deu tempo, né? Deu tempo de corrigir algumas coisas, né? E com o ABA, assim, a gente teve muitos resultados mesmo, assim. A gente começou a entender, né, como eu falei, a função das coisas, de alguns comportamentos, a gente entendeu as funções, a gente entendeu o porquê dele não fazer algumas coisas. E começamos a motivá-lo, né, que a gente entende o que é a função da motivação. Uma criança sem motivação, ele não dá boas respostas. Né? Então, a gente começou a buscar reforçadores. A vida de mãe aba é buscar reforçador, né? Então, vai a gente na busca incessante de reforçador, vai lá atrás de coisa nova, diferente, né? Despertar novos interesses, que não é fácil. E a gente começou nessa luta. E já se vão quantos anos? Miguel já faz terapia há 6 anos. Aí diz aí, Mara, depois que ele começou o ABA, foi quando ele perdeu as estereotipias que ele tinha adquirido? Foi quando ele começou, de fato, a ter os maiores ganhos? Nada, ele tinha muita estereotipia na época, muita, ele fazia demais, muita estereotipia, ecolalia, ele tinha muita ecolalia, né, falava repetitivamente, né, muitas coisas, estereotipias vocais terríveis que ele tinha. Agora, para mim, o pior na época do ABA eram as birras. E a birra demorou muito a ser controlada. Então, assim, uma coisa assim que eu assim, me arrependo muito de ter reforçado foi justamente essa cadeia que eu lhe falei, que isso veio lá desde o princípio, sabe? Que eu não tinha esse conhecimento, mas as birras foram piores. Assim, entrou um supervisor, a gente conseguia ajustar umas coisas outras, mas as birras voltavam assim, incessantemente, assim, era muito forte, sabe? Ele não aceitava ser contrariado, assim, era muito difícil lidar com as birras dele. As birras em público eram os mais difíceis, né? A gente sabe muito bem disso. Lidar com
o olhar humano, né, julgador, crítico das pessoas, né, que acham que a gente está ali fazendo, né, passando por aquilo porque a gente quer, porque simplesmente, meramente não entendem, né, a situação, né, do contexto que a gente vive. Aquilo ali dói, machuca, é funilante, né? Acho que eram os momentos mais difíceis, assim. Lidar com a sociedade, sabe? E meu, quando você precisa de empatia, né, da mão estendida de uma pessoa só para dizer você está precisando de ajuda, não. Eram várias pessoas, né, que mãe idiota, que mãe burra, se fosse meu filho eu dava logo um tapa, se fosse meu filho eu resolvia logo, não põe limite, né? Ah, escutei demais. A gente começou a se afastar de lugares, de pessoas, porque ele não se comportava, né? Ele não se comportava. Era difícil sair com ele, por muito tempo foi muito difícil. Né? O quanto ele era bom em habilidades, ele também tinha muito esse lado do comportamento afetado, sabe, Fê? E isso prejudicou muito ele. Na escola, eu era chamada várias e várias vezes com comportamentos inadequados dele, várias e várias vezes. Foi muito difícil. Essa parte comportamental era bem punk. Ele, durante esse processo, ele apresentou algum quadro, algum momento, seletividade alimentar, que é bem comum ou não? Ele apresentou também? Muita, muita. Ele teve... A seletividade alimentar entrou também, eu acredito, de uma forma regressiva, assim. Foi muito parecido com a fala. Com a fala, ele comia... Comia e parou, deixou. assim, foi de uma forma bem repentina, assim, bem abrupta. Ele comia bastante, comia muito bem, assim, de tudo, assim, que você imaginar. E depois ele regrediu, assim. Ele tinha 2 anos e 9 meses, mais ou menos, né? Mais ou menos, por quase 3 anos, quando ele teve essa regressão alimentar. E na época ele fazia até... A gente estava em Palmas nesse período, quando ele teve essa regressão. A gente tentou achar culpados, né? Ah, não, foi a mudança. Ah, não foi isso. Não, não foi. É a comida, o sabor, o tempero. Muda todas as cores, muda todas as texturas. Faz carinha pra isso, faz carinha pra aquilo. Deixa passar fome. Se menino tá com mãe, é birra. Não é a seletividade alimentar, né? Que nada. Era um baita outro problema que vinha pela frente, né? Foi muita luta também. Que são as comorbidades, né? Que a gente enfrenta aí no meio do percurso. Ele tem algumas, né? Ele tinha... O que a gente enfrentou de comorbidade foi a seletividade, TDA, que ele não tem o H, ele não é hiperativo, e o transtorno opositor desafiador. Foi as comorbidades que ele apresentou. Baita diagnóstico, viu? Baita diagnóstico. Aí diz aí, Mari, 5 anos já fazem que ele está aí com as terapias de forma mais intensiva. Como é que está o Miguel hoje? Nossa, hoje ele está outra criança, assim. Se comunica bem? Ainda muito. É difícil? Nada, ele fala tudo. Entrega tudo, fala tudo, xinga. A seletividade recuperou? Tudo. Assim, a seletividade vai muito além de uma questão comportamental, né? Porque tem a questão também sensorial. Então, assim, não é tão simples de se tratar. Mas também foi algo que eu investi muito em conhecimento, né? A gente passou por uma equipe, duas equipes para nos ajudar nessa área, porque realmente eu não tinha conhecimento, né? E a primeira equipe que trabalhou o ABA com ele, ela né, realmente viu que não conseguia fazer o trabalho, não conseguia ajudar ele, então a gente foi caminhado para um serviço só para isso. A gente teve alguns direcionamentos, mas eu tive que buscar informação, conhecimento, fui estudar. Mais uma vez eu me envolvi nisso, fiquei aplicando, porque o que é que eu pensava? A terapeuta vem, aplica rapidinho, e depois quem vai ter a demanda para ficar aplicando, para generalizar esse comportamento? Tem que ser eu. Quem é que vai dar continuidade a esse trabalho? Não adianta a terapeuta vir 1 vez, 3 vezes por semana e o resto. Então eu peguei essa demanda para mim também, peguei por muito tempo, foi difícil, suado, mas eu peguei. Os resultados não vieram assim muito rápido, mas hoje, depois de estudar um tempo, de entendê-lo, eu vi que existe uma questão comportamental muito forte e hoje em dia
Por incrível que pareça, ele está muito melhor. Hoje a gente não tá tendo a intervenção. Há um ano e meio atrás, quase 2 anos, a gente teve uma queda na nossa liminar, a gente está com um probleminha na nossa liminar. Então, Miguel, hoje, ele está praticamente assim, com pouquíssimas terapias. Ele ainda precisa, mas ele está com poucas terapias. Não é do jeito que a gente gostaria, que ele ainda precisa. Mas o que eu digo, como eu disse no começo, conhecimento é tudo e nos leva além, né? Se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, investido em mim mesma, me capacitado, eu não sei o que seria do meu filho hoje. Porque ele não ia ter terapia. Então, assim, eu conversei, né, com a equipe que acompanha ele, né, atual, o ABA, e a gente, em comum acordo, né, a gente se organizou, eu estou aplicando as terapias com ele, mas imagina se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho. Imagina se eu não tivesse estudado, né? Então, imagina se eu não soubesse o que reforçar e o que não reforçar, como ajudá-lo. Eu ia estar perdida. Porque a gente não sabe, eliminar hoje é um dia sim, outro dia não. A gente não tem como ter certeza, né? Então, a questão da saúde alimentar, a mesma coisa. Eu absorvi os conhecimentos que eu tinha quando a gente perdeu a liminar. Eu não desisti de aplicar. Eu não desisti. Tomás está aqui, é uma demanda alta para mim ter um bebê e ele ao mesmo tempo. Mas eu continuo dando continuidade, entendeu? Nada, assim, é mais difícil, óbvio, um bebê dá uma demanda danada, mas eu continuo, né, lutando por ele como sempre lutei, com as mesmas armas, sabe? Então, continuo fazendo cursos, né, terminei a pós em análise do comportamento, me tornei, né, hoje em dia estou atuando como analista do comportamento em alguns casos, já trabalhei com Matê durante, né, isso aí também virou minha parte profissional de cabeça para baixo, né, porque eu sou fisioterapeuta de formação, com Miguel eu adentrei no ramo do autismo, já trabalho como AT há 5 anos, né, contando o tempo que eu fui, né, AT de Miguel ainda, e depois investi agora nessa parte de análise do comportamento. E então, se eu não tivesse todo esse conhecimento, não sei onde a gente estaria. Eu não sei. Hoje eu digo que eu posso ajudar meu filho por causa disso, entendeu? Inclusive, quando a gente foi para a Neuro há pouco tempo, a gente foi até para a reavaliação dele lá em São Paulo, o pessoal da equipe do ABA dele ficou até impressionado. Fez assim, ele poderia ter tido uma regressão muito grande sem tratamento. Já são quase 2 anos sem terapia, né? Sem uma terapia intensiva mesmo. E ele poderia ter tido uma regressão, né? Mas não ocorreu. Então, eles falaram assim, nossa, Mari, parabéns por ter continuado, por ter insistido, por, né, ter vestido a camisa mais uma vez, porque ele poderia realmente ter apresentado outros comportamentos. Mas ele está super bem, está super bem. A nossa luta com a seletividade alimentar continua. Mas é assim, é um processo, né? Não vai... É um processo muito longo. A vinda do irmão, eu digo assim, que ajudou bastante. Muitos pais têm medo, né, do segundo filho. Acho que é uma coisa bem temida, né? Eu tive esse medo. Antes da gente pensar no Tomás, a gente, né, pensava muito se teria ou não o segundo. Mas eu digo assim, que está sendo um divisor de águas, assim, para Miguel, tremendo, assim. Não vou dizer que é para todos os casos, a gente pode generalizar tudo, mas aqui em casa, assim, posso dar o testemunho, assim, que está sendo uma coisa, assim, grandiosa. Ver a relação crescendo, sabe? Ver ele se integrando com o irmão, aprendendo com o irmão aprendendo com ele. É uma coisa assim, fantástica, assim. O irmão começou com a questão da introdução alimentar, então ele... Opa, eu tenho que correr atrás para mostrar ao meu irmão que eu consigo comer alguma coisinha a mais também. Então, ele se motivou com isso. Então, para você ver, assim, fez toda a diferença, sabe? Ele demonstrou empatia, coisas que o autista, assim, às vezes demora a ter, né? A demonstrar um pouco de empatia com o irmão. O irmão chora, ele já pergunta, mas por que ele está chorando? O que é que aconteceu com ele? Coisas que antes ele não se importava muito com a presença do outro, sabe? Tipo assim, eu não quero saber porque ela está chorando, mas com o irmão ele se importa.
Então, assim, são pequenas coisas, sabe? Que, assim, nossa, valeu muito a pena. Enche meu coração de alegria quando eu vejo ele preocupado com o irmão, sabe? Todo lá, tipo, querendo que o irmão tenha ele como referência em alguma coisa. E, assim, é muito legal. Tá sendo uma fase muito gostosa. Acho que, diante de tantos desafios que a gente passou, tá sendo uma fase muito deliciosa que a gente tá passando agora. E eu achei que ia ser uma fase muito difícil, mas, assim, foi muito prazeroso. Legal. Ele me surpreendeu demais. Demais. Eu acho que uma palavra-chave é que a gente nunca deve subestimar, sabe? Nunca. Nunca subestime seus filhos. A gente nunca pode ter isso assim, ai, eu acho que ele vai lidar. Não, não subestima. Porque eles são feras em surpreender a gente. É impressionante. Quando a gente pensa que eles vão mal, é quando parece que eles dizem assim, não, eu vou mostrar pra ela que eu consigo. Eu vou mostrar pra ela que eu sei alguma coisa, sabe? E é incrível, assim. Tá sendo muito legal. Nossa, Mari, que legal. E que legal saber que hoje ele já recuperou aí tanto do que ele tinha perdido, né, no passado. E só assim, só para uma última pergunta, Mari, porque a gente vê muito relato de pais que não vê o filho desenvolver, e é aquela dor, né? E você trouxe uma experiência diferente dos que já vieram até hoje, né? De Uhum. o seu filho tinha essas habilidades e você o viu perdê-las. E como foi quando você passou a ver os resultados dessa terapia, que começou de forma precoce, né? Porque com 3 anos aí ele já estava com laudo, ele já estava tendo todas as intervenções. Como foi para você essa sensação de vê-lo recuperar? É diferente de um pai que nunca viu ter aquela habilidade, né? Como foi assim para a família? Nossa, assim, cada ganho era uma conquista, né? Assim, eu me lembro que as primeiras palavras, os primeiros sons que ele ia emitindo, né? A gente vibrava muito, assim, até hoje, por exemplo, eu falei que aquele tá falando palavrão, né? É muito engraçado, porque até o palavrão, né? Quando ele soltou o primeiro, assim, ele tá falando palavrão, meu Deus, tipo assim, sabe aquela coisa assim? Não dá nem pra reclamar, porque é tipo uma coisa assim que você não passa nunca pela sua cabeça, que parece que ele vai falar nunca. Mas é tipo assim, é muito gratificante, sabe? Ver que todo o esforço Valeu a valeu pena. a pena, sabe? Que assim, as noites em claro estudando, as noites em claro muitas vezes chorando porque dói. A gente não pode dizer que não dói, a gente não pode dizer que é fácil, que não é cansativo. A gente sabe como é difícil. É uma luta. Não é uma batalha, é uma guerra, sabe? Todo dia tem um desafio diferente. Ele cresceu, os desafios só mudaram. Ele está melhor, ele passou, digamos assim, do moderado para o leve, mas ele não deixou de ser autista. Isso é uma coisa que eu quero deixar muito clara, porque é uma coisa que eu escuto muito. Ah, mas Miguel agora é autista leve. Quando eu perdi a liminar, muitas pessoas falavam assim, mas você devia estar agradecida, aliviada, porque ele agora ele já tem muitas habilidades, ele é um autista leve. Eu disse, eu sou muito grata. Sou muito grata a tudo que a liminar me proporcionou, né? Porque se não fosse a liminar, eu não sei como é que a gente teria, né? Se a gente teria chegado a esse patamar, né? Mas, assim, uma coisa que eu tenho certeza é a luta, ela é constante. Ela não parou por ali, sabe? Então, eu não vou me acomodar e achar que porque ele melhorou, que eu não quero mais. Né? Porque eu não quero que ele seja o melhor, não é isso. Mas é porque eu sei das dificuldades que ele enfrenta dentro de casa. Agora ele está numa fase de lidar com bullying dentro da escola, porque ele ainda continua tendo coisas diferentes dos amigos dele, entendeu? Ele está uma fase escolar diferente do que ele vinha enfrentando. Então, ele já tem o auto-reconhecimento de que ele é diferente. Então, ele chega e fala que fulano não quis brincar com ele porque ele é diferente, porque ele é chamado de bobo na escola. Então, assim, isso também dói para ele. E eu, como mãe, como é que meu coração fica, né? Quando ele não sabe lidar com algumas situações, quando ele não tem empatia, quando ele não sabe resolver um problema sozinho. Na escola, ele sem uma terapeuta para acompanhar ele, para ajudá-lo, e ele tem que se virar sozinho.
É fácil pra gente como mãe? Não é. A gente, né, fica pensando, isso dói, machuca. E é por isso que eu não desisto, sabe? Porque eu tenho muitas esperanças. A minha esperança, ela, assim, ela é nutrida todo dia, assim. A cada coisinha que ele vai me dando, digamos assim, o feedback dele, sabe? Eu digo, poxa, ele tem capacidade de mais um pouquinho. Então eu vou explorar mais um pouquinho disso dele. Eu vou tentar mais um pouquinho disso dele, sabe? E assim eu vou vendo as possibilidades, sabe? Mas eu nunca vou desistir dele, nunca, nunca. Eu não sei aonde ele vai chegar, mas uma coisa eu lhe digo, desistir dele jamais. Jamais. Ele pode ficar, sei lá, com 30 anos e enquanto eu estiver viva, eu tiver força, eu tiver o que for, eu vou lutar por ele, sabe? Eu posso não ter mais liminar, mas eu vou continuar estudando, me capacitando e dizendo para ele todos os dias, eu tô aqui do seu lado, sabe? Eu vou estar aqui para lhe ajudar. Não pode ter ninguém, mas eu tô aqui para lhe ajudar, sabe? Essa é a minha missão, essa é a minha maior missão, é dizer para ele que ele pode contar comigo. E que eu entendo, que eu acho que é o mais difícil, é deles se sentirem, hoje como ele já expressa algumas coisas, eu vejo muito isso. Ele às vezes dói nele, ele não se sentir compreendido, sabe? Pela sociedade, pelas pessoas, por qualquer situação que ele passa, às vezes ele diz, mas você não está entendendo o que eu estou falando. Mas fulano não entendeu o que eu estou falando. E hoje, essa parte dele falar já isso, dói também, sabe? Quando ele expressa isso, assim, eu digo, caramba, ainda falta tanto, sabe? Mas é isso, é uma luta que não para, não para, gente, não para. Não Ô, vai, Mari, não vai parar. só se você conseguir responder de maneira bem rápida aí. Estão perguntando assim, o porquê que caiu. Caiu a liminar, foi julgado, né? A liminar da gente corria lá para o Recife e caiu porque eles entenderam que o ABA ele é uma terapia educacional e não de saúde. Então, o desembargador conseguiu derrubar a liminar com essa justificativa. Uhum. Então, o processo da gente agora, ele está correndo em terceira instância, está no STJ, em Brasília. Então, a gente está na luta ainda, né? Só que o problema do STJ é que a gente não sabe quando vai, né? Não tem data, não tem como ela recorrer, mas já está em última instância. Então, assim, a gente só pode esperar, não tem mais o que fazer. Então, por uma coisa tão boba, a gente perdeu o tratamento dele. Por uma má interpretação do desembargador, a liminar dele caiu. E, né, depois de tantos anos, a gente lutando, né, teve uma troca de desembargador. Nessa troca, o desembargador falou isso. Foi por isso. E aí a gente tá aqui lutando. Mas é isso, né? A gente não deixa a peteca cair, né? Eu digo a vocês, tenham esperança, sabe? Dias melhores existem. Eu digo que a gente pai de autista, mãe de autista, a gente vive uma montanha-russa de emoções, né? É uma coisa muito louca. Um dia a gente tá em cima, outro dia a gente tá lá embaixo, mas tudo isso nos fortalece, né? É importante para... Eu acho que se eu sou a pessoa que eu sou hoje, a maturidade que eu tenho hoje, eu fui mãe muito nova, né? Eu fui mãe com 22 anos, né? Então, se eu tenho a maturidade que eu tenho hoje, se eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu devo muita coisa a Miguel. Miguel me ensinou demais. Miguel é meu professor, né? Ele é meu grande professor, meu mestre, né? Ele me ensinou a valorizar as pequenas coisas. Isso não tem preço que pague, né? Talvez eu não seria a mesma pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse ele aqui comigo. Talvez eu fosse mais fútil, eu fosse, né, desse valor a coisas tão... Mas não, hoje eu consigo valorizar o pouco, a enxergar tantas coisas nos detalhes por causa dele. Ele me fez uma pessoa muito melhor. Não é que não vamos romantizar o autismo, né? Claro que não. Mas eu acho que tudo na vida tem o seu ônus e o seu bônus, e a gente precisa enxergar as coisas de uma forma também diferente, né? Não podemos focar só na parte difícil, na parte dolorosa, mas nas conquistas, em tudo que traz de ensinamento, de maturidade por trás de tudo isso, né? E o que eu quero dizer, assim, concluir, Fê, é que
nunca deixem de lutar, sabe? Nunca desistam dos filhos de vocês. Nunca pensem que aquilo é bobo, que o 10 minutos que você passa brincando não é nada, sabe? Que o pouco conhecimento que você tem não é nada, porque é muito. Parece pouco para você, mas para o seu filho não é. 10 minutos de interação, olhando, brincando, interagindo, para ele é muita coisa, sabe? E às vezes o seu filho, né, eu escuto muitos pais, mas o seu filho fala, mas o meu não fala. O seu filho não fala, mas ele entende, sabe? Ele tá ali, ele é um ser humano, sabe? Então, assim, demonstre carinho, sabe? Demonstre, fale para ele que você entende ele, que você ama ele, sabe? Porque isso lá na frente eu tenho certeza que isso faz muita diferença, sabe? Da reciprocidade, sabe? Do afeto. E a gente precisa encarar as coisas dessa forma, sabe? E tenham esperança, lutem, não desistam, sabe? Porque o tempo passa muito rápido, a gente pode perder as oportunidades. Né? O meu já vai completar 10 anos, né? Levi tá com quantos anos? 8, Levi 9? tá com 8,5. 8, tá vendo, né? Passa muito rápido. E daqui a pouco eles já vão estar adolescentes, adultos, né? E é isso. Nossa, Mari, fico muito grata de você ter aceitado o convite, ter dividido aí, compartilhado todo esse processo que foi com o Miguel. E que bom ver que a intervenção, ela ocorreu o quanto antes vocês puderam realizar, né? Que vocês não fecharam os olhos para os sinais, que vocês buscaram ajuda, que foram atrás disso, para que hoje ele pudesse ter aí, né? Como resultado, como ele está hoje, as conquistas que ele já alcançou. E isso tende a trazer uma expectativa muito boa, né? Porque é um processo contínuo também de aprendizado, de ganhos. Isso. Então, é verdade. Fico muito feliz mesmo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, agradeço a todo mundo que participou da live. Eu vi que entrou alguns terapeutas de Miguel. Como eu sou grata a todos esses profissionais, a tantas pessoas que passaram pela nossa vida, né, que nos momentos mais difíceis estiveram conosco, né? Acho que gratidão é um sentimento que a gente, como mãe de autista, a gente carrega, né, para sempre, assim, por muitas pessoas, né? Cada pessoa que passa no nosso caminho vai deixando aquele rastro de gratidão, né? Porque significou algo para a gente naquele momento, né? Então, eu sou muito grata a todo mundo que teve a oportunidade de passar pela vida de Miguel, que me ensinou de alguma forma, porque as profissionais que passaram, né, por aqui, por casa, sempre foram muito abertas a me ajudar, a me ensinar, a me instruir em muitas coisas. Então, eu sou muito grata a isso. A todo mundo que está aqui, né, que parou o seu tempinho para nos assistir, para escutar um pouquinho da nossa história, né, de vida. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Contem comigo, né, quem quiser, qualquer coisa quiser procurar, né, no particular alguma dúvida, alguma coisa, eu estou aqui para ajudar também, como sempre tive, né, como sempre pude ser ombro para algumas mães que sempre me procuraram. Eu continuo aqui, ajudando sempre quem me procura, porque eu acho que isso é uma missão que a gente tem, né? Assim que você encarou também, eu também encaro como uma missão de vida. Pois é, Mari, brigadão. Brigadão a todo mundo também que nos assistiu até agora. E lembrando que daqui a um pouquinho a live completa já vai estar salva no feed, para quem entrou agora e perdeu aí o início da sua história. E é isso. Brigadão. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Obrigada. Mari. Tudo de bom para Miguel, para sua família. Para você também, para Levi, para Laé, um beijo bem grande neles. E a gente vai se ver, se Deus quiser, encontrar essa meninada toda junta aí. Vamos sim, se Viu? Deus quiser. Então Pois tá. Beijão, beijão a todo mundo. Beijo, Boa noite. pessoal. Boa noite. E até sábado. Até sábado. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.